Amigos, o nosso tema de hoje, na numismática, tá? Sobre colecionismo, é a moeda e a cédula da Argentina, tá? Então, hoje, o nosso estudo, né, é um pouquinho da numismática argentina, tá? Então, hoje nós vamos ver a Argentina e as suas moedas. As moedas metálicas e o seu papel moeda. A Argentina, então, hoje é o nosso tema, tá? Então, vamos ver um pouquinho da numismática da Argentina. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Como qualquer cédula da América do Sul, tá? Eles retratam muito nas suas cédulas os personagens históricos do país, não é? Então nós vamos ver aqui, tá, no estudo das cédulas da Argentina, as pessoas importantes na história do país, os membros históricos da Argentina. Então nós estamos vendo aqui algumas cédulas importantes da Argentina. Uma viagem no tempo. A cédula da Argentina, tá, na numismática universal, tá? Cada cédula mais linda que a outra, tá? Geralmente nas cédulas você encontra o personagem histórico e no verso das cédulas, tá? Nós vamos ver muita alegoria da República. A figura da República, né? Representada por essa mulher, tá? Que geralmente ela usa um barrete frígio, que é uma espécie de um boné, não é isso? Então nós vamos ver hoje aqui um pouquinho da história da numismática argentina. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas cédulas. A Argentina e as suas cédulas. Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra. Uma viagem no tempo. A Argentina é o nosso tema de hoje. As cédulas da Argentina. Tá vendo? Uma viagem no tempo. A Argentina é o nosso tema. Cada peça mais interessante que a outra. Alguns personagens da história, eles apareceram muitas vezes retratados nas cédulas, com os valores diferentes em cada estampa. Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas cédulas. A Argentina e as suas cédulas. Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra. Cada peça mais interessante que a outra. Aqui conta um pouquinho
da história da Argentina retratada em suas cédulas. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá? As cédulas que eu tenho mais antigas da Argentina são essas aqui, ó. Raras cédulas. Essa aqui é interessante, que ela é de 1883, ó. Peça interessante essa peça na minha coleção. 1883. Ó. Essa aqui, ó, já é de 1884, ó. Peça interessante também, ó. Uma peça rara da minha coleção. Figura de um touro aqui, ó. Peça interessante, de 1884. Essa aqui já é uma cédula de 1891. Ó. Tá vendo? Uma cédula interessante também da Argentina. Então, a Argentina é o nosso tema. Eu falei para vocês que era muito usada a figura da alegoria da República. Tá aqui, ó. Retratada nas cédulas da Argentina. Tá vendo? A justiça também representada nas cédulas da Argentina. A Argentina e as suas cédulas. Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas cédulas. Cada peça mais interessante que a outra. Tá vendo? O dinheiro argentino, ele foi muito desvalorizado, né? Com a hiperinflação, né? Aqui, você está vendo aqui uma nota de 10 mil pesos argentinos e o famoso carimbinho ali, ó, virou 10 austral. Tá vendo? 10 austrais e 10 mil pesos argentinos. A hiperinflação registrada também nas cédulas da Argentina. A Argentina e as suas cédulas. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Os personagens da Argentina, eles foram usados em várias cédulas do mesmo personagem, com figura retratada por artistas diferentes, tá vendo? É o mesmo personagem, retratado por artistas diferentes. Uma viagem no tempo. As cédulas da Argentina. Tá vendo? As cédulas contando um pouco da história da Argentina. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas cédulas. Essa peça aqui linda, ó. Uma cena náutica, né? Esse aqui foi um personagem bastante usado. Tá? Os heróis lá da Argentina. Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas cédulas. Tá vendo? Cada peça contando um pouco da história da Argentina. Uma viagem no tempo. Tá vendo? É o mesmo personagem em estampas diferentes. Uma viagem no tempo. Do peso para o austral. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada peça mais interessante que a outra peça.
tá? Uma viagem no tempo. As cédulas da Argentina, tá? Quando a gente fala em moedas, tá? Geralmente os catálogos internacionais, eles começam em uma determinada data. Se você pegar, por exemplo, um catálogo internacional, as moedas da Argentina, geralmente elas começam a serem estudadas aqui, ó. Tá vendo? Argentina. Os catálogos registram o ano 1810 para começar a dar preço nas moedas raras da Argentina. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, um catálogo mostrando as principais, tá? As principais não, todas, né? Se é um catálogo, tem que colocar todas as moedas da nação. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui as moedas em cartaz. Olha lá a alegoria da República que eu falei para vocês, tá vendo? Você vai encontrar essa alegoria em várias moedas, né, da Argentina, como também tem no Brasil, né? Se você pegar as moedas de réis, você vai encontrar muito essa alegoria aqui, ó, que é a alegoria da República. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Então vamos ver algumas moedas aqui, tá? Importantes da história da Argentina. Então a Argentina e sua história e a sua numismática, tá? O ideal seria tirar as moedas do álbum, uma por uma, para a gente ver. Vai ser impossível, né? Então nós vamos ver aqui a alegoria da República aqui, ó. Tá vendo? Nessa moeda aqui de 1884, ó. 1890. As moedas da Argentina. A Argentina e as suas moedas, tá? Eu tenho as mais importantes moedas da Argentina, porque eu coleciono por ano. Tá vendo? Essa moeda aqui, eu tenho de todos os anos. Década de 40. Então nós estamos vendo aqui a Argentina e as suas moedas. Tá? Uma viagem no tempo. As moedas da Argentina. Tá? É o que eu estou dizendo. Eles usavam muito a figura da alegoria da República nas moedas argentinas. Usavam muito a figura de navios também, caravelas, né? Uma viagem no tempo. A Argentina e a numismática, tá? Então nós temos aqui as principais moedas da Argentina, tá? Eu tenho toda a série, porque eu falei para vocês que eu coleciono por ano. Então eu procuro ter todos os anos. Tá vendo? Essa aqui é a mais simples moedinha da Argentina. Tá vendo? O homem no cavalinho lá, ó. Uma viagem no tempo. A Argentina e as suas moedas. Uma viagem no tempo. A numismática argentina. Uma viagem no tempo. A Argentina em destaque. Tá vendo? Uma viagem no tempo.
O ideal seria tirar todas essas moedas, colocar uma a uma para que a gente pudesse ver os detalhes da moeda, né? Mas está até dando para a gente ver, ó. Uma viagem no tempo. A moeda argentina. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro, tá? Aqui na Tijuca, aqui na Praça Sans Pena, na minha loja, França Antiguidades. Nós trabalhamos com moedas, medalhas e cédulas do mundo inteiro. Então nós estamos vendo aqui as moedas da Argentina. Uma viagem no tempo. As moedas da Argentina. Tá vendo? Eu costumo ter todas as moedas justamente porque eu fecho por ano. Eu tenho todos os anos, tá vendo? Aqui 1941, 58, 59. Uma viagem no tempo. A Argentina e a sua moeda, tá? Uma viagem no tempo. A Argentina em cartaz. A Argentina e a sua numismática. A figura da República é muito representada, como eu falei para você, na moeda argentina. Você pode ver ela. Tá vendo? Isso aqui é a alegoria da República. Muito encontrada na moeda francesa, é muito encontrada na moeda brasileira. Tá vendo? A Argentina é a sua moeda. Você vê aqui que eu tenho todos os anos, ó. Todos os anos. Todos os anos. Eu que trabalho com a moeda da Argentina não é muito procurada entre colecionadores, não. Tá? Por incrível que pareça, as mais procuradas aqui na minha loja são as brasileiras, logicamente, as portuguesas, as francesas, as italianas, são muito procuradas. Tá? E os países exóticos, né? Tailândia, Singapura, né? Eslovênia, Bósnia, tá? E os países africanos, principalmente aqueles países africanos que não existem mais, aqueles países que foram incorporados, que mudaram de nome, tá? Os países que eram colônias, né? Moçambique, Angola, tá? Esses são os mais procurados por colecionadores. Então aqui a Argentina em destaque. Isso aqui é muito comum, essa moeda da Argentina aqui, ó. E geralmente o brasileiro, ele costuma ter perdido numa gaveta qualquer uma moeda argentina, que às vezes foi num passeio, né? É o que a gente dá o nome de sobras de viagem, né? Todo brasileiro tem uma sobrinha lá, uma sobra de viagem. Foi viajar, usou lá as moedas lá, as notas lá da Argentina e guardaram as notinhas da Argentina, tá? Então, a Argentina, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A numismática argentina. Abraço. Até o estudo da moeda de um outro país. França Antiguidades.
aqui na Tijuca, na Praça Sans Pena. Abraços.